Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, tá? Para continuar a série do nosso canal. Vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre a introdução do Mastercam, vimos algumas ferramentas e hoje a gente vai estar falando uma coisa mais prática, tá? A gente vai fazer um desenho aí junto e aí eu vou mostrar o meu método, o que eu utilizo aí no dia a dia, tá? E também vou mostrar alguns outros métodos que o pessoal acaba utilizando, tudo bem? E aí fica a seu critério a desenvolver o seu método também, ou se quiser copiar o meu, esse vídeo é especialmente para você, a gente está aqui para poder nos ajudar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Eu vou mostrar aqui para vocês o desenho que a gente vai estar fazendo, tá? Então é um desenho bem simples, só para a gente mostrar um pouquinho das estratégias aqui. A gente vai aumentando o nível de acordo com as aulas aí. Então, nosso desenho inicial é esse aí. Então tem dois diantos externos, um furo passante aqui e dois rebaixos internos, tá? Então é essa pecinha que a gente vai fazer. Então, ó, como que a gente vai fazer aqui? No Mastercam, como vocês sabem, a gente consegue trabalhar com diversos tipos de máquina. O que eu quero dizer com isso? Como torno CNC, centro de usinagem, tá? Então, para a gente começar a desenhar aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar a nossa máquina, tudo bem? Qual o tipo de máquina que a gente vai estar trabalhando? No nosso caso, torno CNC. Então, como que a gente define isso? A gente vai lá na aba Machine, e aqui ó, tem as máquinas que esse software suporta. Então, no caso, 1000 é fresa, tá? Leite é torno. Então, tem algumas outras aqui, mas a gente vai focar aqui ó, em torno CNC. Para quem viu a aula passada, vocês sabem que no decorrer dos vídeos aí, a gente também vai estar fazendo vídeo de centro de usinagem. Porém, tem muito conteúdo aí na internet de centro de usinagem. O que não tem é de torno CNC. Então, esse vídeo a gente vai começar aí com o torno CNC, tudo bem? Então, ó, leite. Vamos selecionar aqui Default. Por que Default? Default vai ser o pós-processador padrão. Então, o código G que ele vai estar gerando a partir do momento que a gente exportar o código, ele vai mostrar na linguagem ISO, tudo bem? O linguagem G no formato ISO. Então, tem outros comandos também, FANUC, Siemens, Fagor, MCS, diversos tipos de comando aí. Porém, a gente não está focando nisso ainda, a gente só pegou o padrão ali para a gente começar a desenhar. Então, para a gente começar a fazer a usinagem, a gente tem que seguir algumas etapas. Primeiro, faz o desenho, depois você joga o material aí no Mastercam, seleciona o material que você vai estar trabalhando, cria as ferramentas, depois que cria as ferramentas, você vai montar o seu processo, sua estratégia de usinagem e aí, por fim, você vai começar a fazer a usinagem aqui do software, tá? Então tem algumas etapas aí que não tem como fugir, mas prometo fazer todas elas aqui com vocês e vocês vão ver que ao decorrer das aulas aí, essa pecinha aqui vai sair pronta. Então, vamos lá. Então, a partir do momento que você pegar a função torno lá, a máquina torno, automaticamente aqui ó, vai abrir essas duas abinhas aqui, tudo bem? Então, a primeira aba aqui de turning, que é onde vai mostrar todas as operações de torneamento que esse software tem. Tem a parte de CEAX, que é a parte de fresamento, tá? Com ferramenta acionada, e algumas partes aqui de como virar peça, contraponta, luneta, tem algumas funções que você consegue colocar aqui dentro do software. Bem? E a outra aba milling aqui, que é específico de fresamento, aquele centro de torneamento ou até torno com ferramenta acionada que só tem o eixo C, a gente consegue usar algumas funções disso daqui, tá bom? Então, tem as operações 2D, operação 3D, operações multi-ax, certo? Então, a gente vai focar por enquanto somente nessa de torno e no vídeo de hoje a gente nem vai olhar isso, porque a gente vai estar mostrando como desenha aquela peça que eu mostrei para vocês, que vai ser essa aqui, tá bom? Então, ó, como que essa peça vai estar lá no Mastercam? Então, se vocês perceberem aqui, no Mastercam tem essa origem, né? A origem ela é formada por dois eixos, tá? Ou, no caso, três eixos, né? Tridimensional aqui, mas no caso do torno, dois eixos. E aonde faz a intersecção dessas duas linhas é a nossa origem. Ou seja, aqui tem o eixo X, aqui tem o eixo Y, e a intersecção dela é onde vai formar a nossa origem.
tá? E aonde a peça vai ficar distribuída aqui? Ela vai ficar em qualquer lugar? Não, ela tem que ficar num determinado ponto. Aonde? No centro da origem, tá? Então, o centro da peça tem que ficar no centro da origem. Então, ó, aqui no nosso desenho, vou pegar aqui e mostrar para vocês, a nossa origem vai ficar aqui, ó. Saiu meio torto, mas eu acho que vocês conseguirem entender. Tudo bem? Então, o nosso desenho lá no Mastercam vai ficar nessa maneira aqui. E detalhe, em peças cilíndricas, a gente não tem a necessidade de desenhar ela por inteiro. Como assim? Se vocês perceberem aqui, ó, a peça, se você for desenhar, é de fato do jeito que está aqui. Vou até colocar outra cor aqui. Do jeito que está aqui, né? Ó. Fazer isso. Mas a gente não tem necessidade de desenhar ela inteira, né? A gente só vai desenhar metade dela. No caso, como essa é uma peça que tem a parte interna também, o corte mostra aqui pra gente. Então, a gente só vai desenhar essa partezinha aqui, ó. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai visualizar lá no Mastercam, tá? Nada além disso. Como é uma peça cilíndrica, se aqui é um diâmetro de 60, se aqui é um diâmetro de 60, automaticamente aqui vai ter 30 e aqui também vai ter 30, tá? Vai ter 30. Porque é uma peça cilíndrica e ela está posicionada exatamente no centro. Tudo bem? Então, a gente vai desenhar só metade da peça. Então, vamos voltar para o software lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, a gente já fez. A gente selecionou a máquina e agora o próximo ponto é a gente determinar o nosso plano, tá? Por quê? Porque aqui no plano de topo, que vocês percebem aqui, ó, vem aqui em plano, tá? Tá habilitado aqui, ó, top, tá? Então, é o plano inicial do Mastercam. Então, aqui vem configurado eixo X e eixo Y. Dessa forma aqui, não tem como a gente desenhar cotando o diâmetro da peça. A gente vai ter que cotar o raio da peça, tá? Como a gente só vai desenhar metade. Então, ó, se por um acaso eu quiser afastar aqui, ó, uma coordenada de 30, por exemplo, no caso o diâmetro lá é 60, automaticamente aqui vai virar um diâmetro de 120, né? Então, se eu fosse utilizar esse plano de topo, eu teria que desenhar tudo no raio. Então, se o diâmetro é 60, eu desenho com 30. Se aqui é 40, tá? Eu desenho com 20 e assim por diante. Pensa numa peça que tem muitos canais, muitos diâmetros quebrados, você vai ter que ficar fazendo conta. E aí vai demorar mais ainda o seu processo de desenho ali. Então, o Mastercam, ele tem uma função que você muda o plano ali, e aí esse eixo aqui, que é o eixo Y, ele vai virar o eixo de diâmetro, o D. E esse eixo aqui, que é o eixo X, ele vai virar o eixo Z, que é do torno CNC, tá bom? Então, que é determinado o comprimento. Então, o D você vai colocar a cota em diâmetro e o Z você vai colocar a cota em comprimento, que é o valor normal da cota. Então, ó, vamos começar lá. Então, para a gente mudar esse plano, a gente vai vir aqui em planes, tá? E vai colocar aqui, ó, seleciono D mais, Z mais. E aperto um igualzinho lá em cima, tá bom? Automaticamente, se vocês perceberem aqui, ó, mudou para D e Z, certo? Então, é esse plano que a gente consegue fazer esse processo que eu mencionei para vocês. Detalhe, se por um acaso não tiver essa abinha de vocês aqui, ó, em plano, vocês vão vir em Views e aqui você consegue determinar o que vai aparecer lá embaixo. Então, ó, se eu desabilitar o plano aqui, ó, o plano sobe. Se eu desabilitar o sólido, também some, tá? Então, vou habilitar o plano aqui, ele aparece lá embaixo. Tudo bem? Show! Então, está habilitado já o D+, Z+. Então, pessoal, vamos começar a desenhar de fato. Então, a primeira coisa aqui, ó, a estratégia de desenho que eu utilizo é a seguinte. A gente vai, primeiro, desenhar uma linha aqui, ó, desse formato. Depois, vamos afastar uma linha paralela a partir dessas 50 milímetros para lá. E depois vamos voltar para poder criar essa outra.
tá? Desse formato aqui. Então, a gente vai criar a linha na origem, afasta 50 e depois volta a 30 milímetros, que é essa cota aqui. Eu tenho o costume de fazer todo o externo, deixo o externo bonitinho, depois eu vou para o interno, tá? Vocês vão ver aqui. Então, vou pegar lá a aba de Window Frame, detalhe, tudo que é relacionado à geometria a gente vai achar dentro dessa aba aqui. Mostrei para vocês no vídeo passado. Então, vamos pegar a linha aqui, clica no centro, sobe a linha. Agora, vou pegar a linha paralela, a partir dessa linha que eu criei, seleciono ela, seleciono a direção, se é para a esquerda ou para a direita, dou um clique. E aí eu determino o comprimento aqui, ó, 50. E aí eu vou continuar. Só clica aqui, ó, a partir dessa linha, quero voltar aqui, ó, 30. 30, enter. Dou um OKzinho lá em cima. Show. Agora eu vou fazer os diâmetros. Se vocês perceberem os diâmetros aqui, a gente tem um diâmetro de 60, um diâmetro de 40, tá? Então o primeiro aqui vai ser um diâmetro de 60 e o segundo um diâmetro de 40. Vamos fazer isso lá. Linha, para fazer os diâmetros eu vou usar a linha. E o tipo da linha, isso aqui é muito importante, prestem bem atenção. Vou pegar horizontal. E aí, o primeiro diâmetro não vai ser esse aqui, ó, a partir dessas duas linhas, então eu clico nelas. Clico aqui, clico lá. E aí, automaticamente vai selecionar aqui para mim. E aí eu determino o valor do diâmetro. 60, enter. E aí já sobe um diâmetro de 60. Vou fazer a mesma coisa com um diâmetro de 40. Daqui até aqui. 40, enter. Fez o diâmetro de 40. Tá? Se eu medir aqui, ó, pegar draft, start dimension, daqui para cá, ó quanto que vai estar. 30. Porém eu coloquei 60. Então ele já sabe que é um diâmetro de 60, automaticamente ele vai colocar uma linha aqui da distância do centro para lá de 30 milímetros. A mesma coisa acontece com o diâmetro de 40. O raio vai virar 20. Porém, no desenho no raio, eu sempre coloco o diâmetro, que é muito mais fácil. Porque se você pegar um desenho técnico aí e ver, as cotas não vai estar no raio, né? Sempre vai estar no diâmetro. Tudo bem? Então, show de bola. Agora eu vou fazer o corte dessas linhas sobressalentes. Vou lá em Window Frame, vou pegar o Divide, clico aqui, clico lá e cortei tudo. Tudo bem? Agora, vamos ver o que tem mais no externo. Então, ó, aqui no externo, a gente tem um raio, tá? Deixa eu apagar aqui. A gente tem um raio de 4 aqui e tem o chanfro de 2 milímetros aqui. Aqui não tem a cota do chanfro, então automaticamente eu entendo que também é 2 milímetros. Então, um chanfro de 2 milímetros aqui e um raio de 4 lá. Então, vamos pegar a função aqui, ó, fillet, raio 4, seleciona as linhas tangentes, essa e essa. Dá um OK lá em cima. Agora eu vou pegar o chanfro, distância 2 milímetros, daqui para cá, dá um OK. Tá feito o meu externo aí. Tudo pronto, tá? As minhas linhas externas aqui tá tudo certo. Agora eu vou partir para o interno. Então, o meu interno aqui, ó, a gente tem dois rebaixos de 32 e um diâmetro aqui, ó, central de 25, sendo o rebaixo ali, ó, de comprimento de 15 milímetros. Então, 15 milímetros aqui nos dois, o diâmetro é 32 e o diâmetro no meio ali, 25. Então, vamos lá. Linha paralela, o mesmo método, pessoal. Afasta os comprimentos, depois joga os diâmetros. Muito simples. Então, ó, daqui para cá, 15, enter. Daqui para cá, 15, enter. Fez. Ok? Vou pegar a linha horizontal, clico aqui, clico lá. Quanto? 32, enter. Esse aqui, daqui para cá, 25, enter. E daqui também, 32, enter. Agora é só eu quebrar as linhas sobressalentes. A peça está desenhada, tá? Então, a peça acabou aí. É simplesmente isso, tudo bem? Então, esse é o método que eu uso, pessoal. Tem gente que faz o quê? Cria, de fato, uma linha central aqui, ó, e vai afastando, né? 32 dividido por 2, enter.
25 dividido por 2, Enter. E aí vai criando, colocando no raio, né? E depois vem quebrando essas linhas. Eu não faço assim, acho muito mais trabalhoso, muito mais demorado. Então, o processo que eu faço é dessa maneira. Né? E algumas pessoas podem estar perguntando, eu preciso criar a linha central aqui? Não precisa, tá? É só o que a gente vai usar para poder fazer a usinagem. A linha central a gente não usa. Então, tá pronto aí o nosso desenho. E uma coisa importante que eu gosto de fazer é o tratamento das quinas, tá bom? Então, tudo que é quina viva assim, ó, eu faço um chanfrinho bem pequenininho, só como se fosse uma quebra de canto mesmo. De quanto? De 3 décimos a 5 décimos. Aí depende, fica ao seu critério aí quanto colocar, tá bom? Então, eu pego o chanfre aqui novamente, 0,3 e eu faço um chanfrinho pequenininho aqui, ó, só para quebrar o canto, para não ficar rebarba. Pronto, está finalizado o nosso desenho. Tudo certo? Então, se vocês gostou desse vídeo, já dá o seu joinha e se inscreve no canal, porque a série vai continuar, tudo bem? Fiquem com Deus, um abração aí.